O nome da pregação de hoje é Qual o propósito da vida? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos ler. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembrando do contexto aqui, Paulo está preso. E naquela época, muitos outros como Paulo, seguidores de Cristo, estavam sendo perseguidos, assassinados, torturados por todos os lados. Paulo então sabia que a possibilidade de que ele também fosse o próximo era enorme. E de fato Paulo acabou morrendo em uma prisão romana, sendo decapitado ali. Paulo diz, entretanto, que tudo aquilo estava contribuindo para o progresso do Evangelho. E ele continua dizendo que ele tinha intensa expectativa e esperança de que ele não seria decepcionado, quer pela vida ou quer pela morte. Ou seja, ele não sabia se ele iria ser liberto ou se ele iria morrer ali na cadeia. Ele diz, não importa o que aconteça, quer pela doença ou pela saúde, quer pela prosperidade ou pela pobreza, não importa a circunstância, eu sei que Deus é soberano sobre todas elas e que Ele vai glorificar o nome dEle através de mim, não importa a circunstância, porque na vida do crente nem existe coisa ruim em última instância, porque as coisas ruins cooperam para o nosso bem. E até a nossa derrota é vitória, porque Deus usa a nossa humilhação e nossa aparente derrota para que o nome dEle seja glorificado. Essa é a perspectiva de Paulo, e é justamente por conta dessa fé que Paulo está de cabeça erguida numa prisão romana. E é isso que eu tenho defendido aqui com vocês. E como que isso tem implicações diretas na nossa vida. E eu tenho tentado mostrar que, em essência, é isso. Esse é o segredo de Paulo. É a fé dele que o mantém de pé. É a fé de Paulo que dá força a ele. Que é a mesma coisa lá de Isaías, lembra? Isaías diz assim, os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como é então que a gente tem força? Esperando em Deus. É por meio da fé que nós obtemos força. E é isso que a gente está vendo aqui em Paulo. Paulo é alguém forte. Ele diz que a guarda pretoriana ouviu o evangelho dele, o evangelho que Paulo pregava, e muitos se converteram. Paulo também diz que os irmãos lá fora, ao verem a intrepidez de Paulo na cadeia, ao verem a força de Paulo na cadeia, eles se encheram de fé, coragem e ousadia. Portanto, Paulo, diante de uma situação terrível, Paulo não entrou no quarto, ou melhor, no cantinho da cela, desanimado, completamente destruído. Não. Paulo estava de cabeça erguida. Isso não o livrava de tristeza. Ele mesmo relata aqui em Filipenses várias tristezas que ele enfrentou. Mas abatido, sim. Destruído, jamais. Triste com certas circunstâncias, normal. Mas destruído, lá no cantinho, choramingando e dizendo, acabou para mim, não tem mais jeito. Não, assim não. Paulo diz, de cabeça erguida. Sangrando, mas caminhando. Essa é a perspectiva. E é isso que eu tenho falado para vocês. E tudo isso tem a ver com a fé de Paulo. E eu tenho, na realidade, nessas últimas pregações, nessa série, eu tenho apenas, como se dividisse esses tópicos. Mas todos eles têm a ver com uma coisa só. Fé em Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre o meu viver é Cristo, diz Paulo. E esse é o segredo de Paulo, para não deixar que a tristeza o domine, nem que a ansiedade o domine. Para mim, o viver é Cristo, diz Paulo. Isso é só mais um aspecto da nossa fé. Para Paulo, o viver é Cristo. E para você? A vida é o que para você? Qual é a razão da sua vida? Qual é o motivo da sua existência? O que alegra a sua alma? A resposta a essas perguntas explicam em muito porque Paulo está de cabeça erguida na prisão e o homem moderno está cabisbaixo em uma mansão. Quando se tem um propósito sólido na vida, e esse propósito é Cristo, qualquer circunstância é superada. Eu vou tentar mostrar que essa frase de Paulo é profunda, e é o segredo dele de estar de cabeça erguida em meio às dificuldades. A vida de Paulo é tão vigorosa que ele liberta os soldados romanos, e também é instrumento para encher de fé aqueles que estavam lá fora. E é assim que nós devemos ser. Devemos ser esse farol, mesmo em meio a circunstâncias mais difíceis. Um farol para aqueles que estão em trevas. Vamos lá. Eu quero começar
para falar sobre Paulo, o que é o viver para Paulo, eu quero pegar o autor de Eclesiastes, que ele dá para nós alguns parâmetros do que era para ele a vida, para ele o que era o viver. E o autor de Eclesiastes escreve numa perspectiva de alguém incrédulo. E ele diz assim: para mim o viver são os prazeres. Em Eclesiastes, capítulo 2, ele disse assim: eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez. Sem deixar de me guiar pela sabedoria, eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ele disse: olha, de maneira sábia eu falei, quer saber? Eu vou ser estúpido. Eu não quero saber de mais nada, não. Eu vou me entregar à loucura. Eu vou me entregar aos prazeres do corpo. Eu vou buscar a felicidade como o objetivo maior da existência. Ser feliz é a minha... para mim, viver é isso, é rir. Para mim, viver é ser feliz. Ainda que eu esteja fazendo algo errado. Porque pense assim, não é esse exatamente o parâmetro de muitas pessoas, inclusive cristãs? Elas dizem assim, ó, olha, eu estou me divorciando, por quê? Porque eu não estava feliz no meu casamento. O que ela está dizendo? Que para ela o viver é sorrir. O objetivo máximo da existência para ela é a felicidade. Desde que ela esteja feliz, tudo é válido. Esse é o critério da existência dela. É assim que ela mede o sucesso da existência dela. É assim que ela mede se a existência dela valeu a pena. Se ela é feliz. E ele diz, eu fiz isso. Eu fiz isso. Paulo fala aos coríntios assim: se não há ressurreição, o estilo de vida mais racional seria este aqui: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos nos entregar à bebida, vamos nos entregar aos prazeres materiais. Apenas isso. Porque é nisso que consiste a vida. É o famoso hedonista. O que é o hedonista? Que vive pelo seu próprio prazer. O seu prazer é o seu viver. Aquilo que dá prazer a ele é correto. Aquilo que o satisfaz é correto. Se ele diz, eu estou feliz, logo, tudo vale. Para esse cara, ele poderia dizer, para mim, o viver é comer. Para mim, o viver é me entregar às minhas paixões. É basicamente assim que o homem médio vive. O homem médio vive basicamente assim. Quem o homem médio, o homem comum, ele mais inveja? O homem rico, o famoso. Segundo o homem comum, o homem médio, ele olha para aquele cara que tem uma mansão, que onde ele passa ele é reconhecido. E o homem comum fica profundamente deprimido ao ver que ele não tem aquilo. Por quê? Porque para ele o viver é aquilo. É por isso que ele não é feliz. Porque ele não tem aquela mansão, ele não tem aquela loira perfeita, ele não foi para as Maldivas. Porque para ele o viver é apenas isso. A vida se resume a esses prazeres materiais. Para ele a existência é assim. Fala a verdade, se eu e você nunca invejamos alguém nessa circunstância, se a gente não pensou, aquele cara que é feliz, hein? Aquilo ali é viver. Aquilo ali é vida. Aquilo ali é vida. Mas o que o autor de Eclesiastes, que teve tudo isso, ele experimentou isso com grandes e grandes goladas. Bebeu demais disso. Como ele conclui? Depois de ter essa experiência, o riso é loucura. Eu vi que era ilusão. E a palavra aqui, ilusão, na versão revista atualizada, é traduzida por vaidade. Mas aqui, por isso eu gosto dessa versão Almeida, século 21. Ilusão. Ele fala o tempo todo, eu descobri que era correr atrás do vento. Ele vai usar essa expressão várias vezes. Eu descobri que era correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Óbvio que não, você não é a Dilma? Você não correu atrás do vento. Mas se você quiser, faz o teste. O que você vai pegar? Nada. Essa é a expressão que ele usa. É como se eu buscasse e quando eu encontrasse, eu descobrisse que era nada. Quando eu alcançasse, eu não tivesse nada sólido. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Vocês já notaram o profundo grau de angústia e de tristeza
desses artistas que tem tudo? Já notou? Já notou que a maioria deles ou são viciados em drogas ilícitas ou são viciados em drogas lícitas? Já notou isso? Pega a história de grandes cantores de rock, grandes estrelas do cinema. Pega a biografia deles. Você pega lá, assiste a biografia de Marilyn Monroe. É triste, assim, é assustador. É assustador. Você assiste a biografia, a história do rei do rock, como é o nome dele, gente? Esqueci. O Elvis. É triste. É triste. Você assiste, você fica com dó do cara. Eu sei. Quando você assiste o show dele e vê a mansão, você fala, meu Deus, que miséria é a minha vida. Mas quando você o vê por trás dos holofotes, você fala, meu Deus, ele era completamente pobre. Mesmo sendo rico. Adorado. Idolatrado. Idolatrado. A gente tem histórias absurdas. Eu nem quero contar aqui porque acho que são feias. De homens que não tinham limite em seus prazeres. Tudo aquilo que a alma deles desejou, eles conseguiram. E mesmo assim, um grau de angústia profundo. E é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Eu notei que o riso era loucura. Que colocar a felicidade como alvo máximo da existência é uma vida bem feliz. Segundo, tendo colocado o riso como objetivo de vida, tendo dito, para mim o viver é sorrir, para mim a vida se resume na felicidade, eu concluí que era uma estupidez. Aí eu tentei uma segunda alternativa, diz o autor de Eclesiastes, as grandes conquistas. Eclesiastes 2:3. Fiz obras magníficas para mim. Construí casas e plantei vinhas. Cultivei jardins e pomares, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. E ele continua. Eu tive escravos, eu tive de tudo. Tive de tudo. Eu tive de tudo, de tudo. Esse cara aqui, para ele, agora, para ele o viver é conquistar. Conquistar. Tem um filme, Meu Nome Não é Johnny, conta a história real de um rapaz de classe média alta que se tornou um traficante. E aí, num dos diálogos, alguém diz, meu alvo é ganhar 1 milhão. E ele diz, o meu alvo é torrar 1 milhão. Quando ele diz, o meu alvo é torrar 1 milhão, ele faz parte do primeiro grupo que eu citei aqui para vocês no começo. O meu alvo é curtir a vida doidado. O meu alvo é viver o momento. É o famoso vida louca. É a felicidade, custe o que custar, é me entregar os prazeres. O torrar 1 milhão tem a ver com isso. Agora o outro diz, não, o meu é ganhar 1 milhão. Nem que eu não use esse 1 milhão. Você já notou isso? Às vezes você se pergunta, né? Poxa, mas aquele cara lá já é milionário. Por que ele quer mais e mais e mais e mais e mais? O homem comum, ele tende a não entender isso. Mas o cara já tem milhões. E o cara agora vai para outro lugar para ganhar mais e mais. Por quê? Eu já teria parado. Ele tem lá 10 milhões na conta, gente. 10 milhões. Se eu coloco isso aí investido, já ganharia um dinheiro para sobreviver. É isso que o homem comum pensa. Ele não entende. Por que, então, esses homens que já têm tanto querem um pouco mais? Como perguntaram a Rockefeller, que era o homem mais rico do mundo, perguntaram a ele, quanto basta? Só mais um pouquinho. E aí o homem comum fala, mas por quê? Por quê? Por quê? Ora, funciona mais ou menos assim. Em primeiro lugar, pode ser que talvez ele lá no começo, ele também pensasse isso. Rapaz, tudo que eu preciso é ganhar tantos milhões, aí a minha vida vai valer a pena. Porque para mim o viver é me entregar aos prazeres. Então se eu tiver isso, eu vou poder me entregar aos prazeres, porque através do dinheiro eu faço o que eu quiser. Mas tendo o dinheiro, ele percebe que no começo é tudo muito legal. Mas ele nota que o carrão que ele comprou, depois de algumas semanas, perde o brilho. Ele começa a notar que as coisas materiais têm o seu valor, mas elas sozinhas não são raiz de felicidade. Ou pelo menos não mantém. E aí, esse cara começa a ter agora um outro objetivo então de vida. Conquistar. Eu quero conquistar. Porque eu vejo que, às vezes me parece que esperar a festa é melhor que a festa. Então, eu quero sempre
conquistar. A minha vida é conquistar. É o prazer de ter o dinheiro na conta e nem usar. É de ter aquela casa na praia, mas para dizer, eu venci na vida. Tá vendo? Eu nunca fui naquela casa. Eu nunca vou na casa. Mas eu venci. E agora eu vou comprar uma outra, que eu também não vou, não. E agora eu vou comprar mais uma, que eu também não vou. Mas eu posso dizer para os outros que eu tenho. E assim eu entendo que a vida é conquistar. Esse é o objetivo da existência. É vencer na vida. O dinheiro se torna então uma espécie de troféu. E não um meio para comprar alguma coisa, mas um troféu. É o prazer de dizer, eu superei meus limites, eu venci. É basicamente isso que a gente vê aqui, agora, no autor de Eclesiastes, capítulo 2, verso 3. Eu empreendi obras magníficas e também percebi que isso era ilusão. Que isso era correr atrás do vento. Ele declara, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era ilusão. Vaidade aqui é ilusão. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Terceiro, aí ele diz, eu empreendi um terceiro desafio, para ver se eu encontrava propósito ali. O caminho da sabedoria. Ele disse isso, a partir do Eclesiastes 3, 12. Eu comecei a buscar a sabedoria. Não o dinheiro, nem as grandes conquistas, mas ser sábio. Entender as coisas. E ali eu pensei, aqui jaz o propósito da existência. O propósito da existência é entender a existência. Isso é interessante, porque Sócrates disse o seguinte, a vida não investigada não vale a pena ser vivida. A filosofia é a arte de investigar, de fazer perguntas, de tentar entender a existência. Sócrates disse, viver é investigar. Viver é pensar sobre a vida. Este é o objetivo do homem que de fato entendeu a existência humana. É tentar entender. É interessante porque o autor de A História da Filosofia descreve Sócrates assim, barrigudo, desleixado, dizem que ele era indiferente ao vinho, não ligava para as vaidades. E dizem que era, inclusive, indiferente até à própria família. Segundo Xenofonte, um de seus biógrafos, ele nem cobrava por seus ensinamentos. Alguém totalmente desapegado a questões materiais e até à própria família. Parece que para ele o único objetivo era entender. Para mim, o viver é entender. E a gente nota isso lá em Fédon. Platão, discípulo dele, escreveu Fédon, que narra os últimos momentos de Sócrates. E Sócrates diz assim, então, enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremos-lo de uma vez por todas. É a verdade. Para mim, o viver é isso. É a busca da sabedoria. Filosofia. O amor pela sabedoria. Mas sabe o que é interessante? Quando você estuda e analisa a história da filosofia, a história dos filósofos, é mais ou menos assim, ó. Círculos. Eles parecem fazer avanços, mas e voltam, e voltam, e voltam. Parece que eles saem rumo a lugar nenhum. O que é mais notório na história desses caras? Desespero. Como diz o professor de filosofia Daniel Lourenço, tente encontrar um filósofo que alegou ter descoberto a verdade. Não existe. Nenhum deles faz isso. O próprio Sócrates aqui está dizendo isso. Olha, o objetivo da existência é conhecer a verdade. Mas no próprio livro de Fédon, Platão, Sócrates dizem, não é possível obter a verdade nessa vida. Na outra, talvez, mas nessa não é possível. Eles mesmos alegam, não é possível, não é possível, não é possível. E aí, o autor de Eclesiastes diz o seguinte, eu notei que isso também era vaidade. Puxa, até a sabedoria era vaidade? Aí ele explica por quê. Obviamente, numa perspectiva de alguém incrédulo, sem crer em Deus. Porque eu notei, o sábio leva algumas vantagens, obviamente, ele diz. Mas no final, eu não sei se essa vantagem compensa tanto, porque no final, ambos morrem, vão para o mesmo lugar, e a memória de ambos é esquecida. Então, eu constatei que até isso, até a busca da sabedoria sem Cristo, é ilusão. Ou seja, todas as coisas ele está descrevendo aqui como ilusão.
todas as coisas à parte de Cristo, até a busca da sabedoria sem Cristo, é ilusão, diz ele. Conquistar, ilusão. Até ter família, ele diz. Tudo ilusão. Ele fala, ele teve. Ele não teve uma, teve várias mulheres. Ele diz, ilusão também. Tudo na perspectiva, fora de Cristo, diz ele, correr atrás do vento. Correr atrás do vento não é sustentável, não é sólido. E aí a gente chega na resposta de Paulo. Aqui, esse autor, que está escrevendo de uma perspectiva incrédula, diz que todos os objetivos na existência, sem Cristo, são inúteis. Até aparentemente os mais nobres, como ter uma família. Não é nada. Não é nada. Paulo então diz que o segredo da vida, que é a razão da existência, o objetivo da existência, o que de fato importa na existência é Cristo. Ele é o objetivo da vida. E a gente chega no nosso quarto e último princípio. Viver é Cristo. O que seria isso? Viver é Cristo. Martin Lloyd-Jones dá uma explicação. O que Paulo está realmente dizendo sobre si próprio é que ele ama a Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Significa dizer que ele é a razão da minha vida. Significa dizer que ele é o meu tesouro maior. Que eu vivo para ele, vivo para agradá-lo. Eu creio que a interpretação de Martin Lloyd-Jones está correta, porque tem tudo a ver com o grande mandamento da existência humana, que é amar a Deus. Esse é o primeiro grande mandamento, disse Jesus, amar a Deus. O segundo é amar o próximo, que é só uma consequência do primeiro. Não tem o segundo sem o primeiro. Na realidade, nós amamos o próximo porque Deus nos amou e porque Deus ordenou que amássemos. Até o nosso amor ao próximo é secundário. Amamos o próximo porque o próximo é criatura de Deus. É filho de Deus. Ou seja, mas todos os mandamentos Jesus resumiu em 2. E nós podemos resumir em apenas um. Amar a Deus. Porque quem ama a Deus vai amar o próximo. Por isso que Jesus disse assim, se quiser ser meu discípulo e não aborrecer. E a palavra aborrecer aqui dá a conotação disso mesmo, de odiar. Se não aborrecer pai, mãe, filho, filha, cônjuge, seus bens e até a própria vida, você não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo. É óbvio que ele não está dizendo para você odiar os seus pais e os parentes, porque ele mesmo ordenou que nós amássemos o próximo, até o inimigo. Então, o que ele quer dizer com, se você não aborrecer pai, mãe, filho, filha, seu cônjuge, os seus bens e a própria vida, você não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo é, você não pode amar nenhuma dessas coisas por elas mesmas. Você não pode amar essas coisas mais do que você me ama, porque o seu viver sou eu. Eu sou o motivo da sua existência. Eu sou a razão da sua existência. É colocar Cristo acima de tudo, de modo que a gente ama a nossa família, mas a gente não diz assim, para mim o viver é a minha família. Não. Sabe por quê? Quantos aqui acham que, logicamente falando, é possível que a gente perca toda a nossa família como Jó perdeu? É possível, logicamente falando? Agora, se a sua família é o seu viver, se a sua família morrer, o que acontece com você? Se a sua família, se o seu filho, você diz como os ímpios, minha filha é a minha vida, para mim o viver é a minha filha. Para mim o viver é a minha esposa. Para mim o viver é o meu esposo. Para mim o viver é o meu pai. Se qualquer uma dessas pessoas morrerem ou abandonarem você, a sua vida acabou. Concorda ou não? É por isso que inúmeras vezes você fica triste e ansioso. Porque para você o viver é o seu esposo, o viver é a sua esposa, o viver é o seu trabalho, o viver é algum hobby que você tem. Se para Paulo o viver fosse pregar, como alguns dizem, não é? O futebol é tudo para mim, o futebol é a minha vida. Aí se ele perde o futebol, ele entra em depressão, como muitos jogadores entram depois que acabam a carreira no futebol. Se para Paulo o viver fosse pregar, Paulo estaria em depressão na cadeia. Paulo estaria em profunda angústia na cadeia, mas o viver não era pregar. Ele pregava por conta de Cristo, porque Cristo era o objetivo da vida dele. Ou seja, todas as coisas na nossa existência são secundárias. E vivem aqui, debaixo de Cristo Jesus. Nós amamos o que temos que amar, o nosso trabalho, amamos a nossa casa, amamos as pessoas, amamos a nossa igreja, porque Cristo ordenou e porque amamos Cristo. Agora, todas as coisas podem ser perdidas e arrancadas de nós. Cristo não.
Agora, se o seu viver for o seu hobby, o seu trabalho, uma pessoa, obviamente, se uma delas for retirada, acabou a sua vida. É por isso que Paulo está de pé. Por que Paulo está de pé na cadeia? Por quê? Porque nem mesmo a liberdade era o viver dele. Nem mesmo a liberdade era um Deus para ele. O único Deus dele é Cristo. Quando nós depositamos em qualquer coisa a razão da nossa esperança, o objetivo da nossa existência, seja uma grande conquista, a minha vida será valiosa se eu conquistar aquele diploma, se eu construir aquela empresa, aí a minha vida terá valido a pena. Não, você tem um ídolo, você tem um ídolo, você tem um Deus, e não é Jesus. Não é Jesus. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo. Viver não é pregar. Viver não é minha família ou os meus irmãos. Senão Paulo estaria acabado. Ele não teria mais vida. Para mim, o objetivo da existência nem mesmo é a felicidade. Como o autor de Eclesiastes diz. Não. O objetivo da minha existência é Cristo. De modo que, se hoje eu estou aqui, Deus retirou a minha liberdade, retirou os meus irmãos, eu, como um bom servo, digo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A razão da minha vida é Ele. Eu vou ficar de pé. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Eu tenho falado aqui que a gente tem que ser forte interiormente. Como isso? Como você pode tornar os seus filhos fortes? Dizendo para eles assim, ó, se o papai morrer, a vida de vocês não acabou. Se a mamãe morrer, a vida de vocês não vai acabar. Porque não sou eu quem sustenta a vida de vocês. Paulo diz assim, nele vivemos, existimos e movemos. Vocês não existem em mim, que sou o pai de vocês. Eu não sou a razão da vida de vocês. Eu não sou a alegria da vida de vocês. Eu sou só um servo de Deus para servir vocês. Mas eu não sou a razão da vida de vocês. É assim que você torna os seus filhos fortes. É assim que nós nos tornamos fortes interiormente e superamos qualquer adversidade, qualquer perda. Por quê? Quem pode tirar Cristo de nós? Ninguém pode. Em Mateus 6,21, Jesus disse assim, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? No seu filho? Num casamento? Numa profissão? Em algum objetivo? Ali está o seu coração. E se o ladrão roubar, acabou sua vida. Agora, e se o seu tesouro for Cristo? Lembra daquela parábola que Jesus contou? Lembra? Sobre um homem que tinha muitas pedras preciosas, muitos bens. E ele, tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para obter aquela única pérola. A única pérola tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. E tudo o mais que for deixado de lado, família, bens, nosso nome, sonhos, carreira, qualquer outra coisa. Para mim, o viver é Cristo, diz Paulo. Eu vou encerrar assim. Na Ilíada de Homero, Aquiles é narrado assim. Aquiles é o grande soldado. Aquiles vai ao oráculo e ele ouve do oráculo o seguinte dilema. Aquiles, se você ficar aqui, na Grécia, você terá uma vida longa e feliz com uma família. Mas o seu nome vai ser esquecido. Mas se você for para Troia combater os troianos, você vai morrer, mas o seu nome será lembrado. Aquiles optou por ir para Troia e ter o seu nome eternizado. Inúmeras vezes eu e você não temos opção alguma. Mas qual é a vida que vale a pena? Qual é a vida? A vida do herói? Aquele cara que foi lá. Eu torço pro Palmeiras, eu não assisti o jogo, mas fico acompanhando lá o garoto, o menino, ele, que foi lá. Olha que sonho, é um herói. 17 anos, é um fenômeno, 17 anos, acho que foi o quinto jogador na história com 17 anos a estrear na seleção. Qual é a vida? A vida de um herói, grandes feitos? Ou é a vida de alguém que
Tem uma família, uma vida mais pacata, mais uma vida feliz. Toma um chazinho no final do dia, ou uma coca. Qual é o objetivo da vida? Não sei. Davi teve uma vida de herói. Músicas foram feitas para ele. Ele entrou em combate. Ele teve muitos perigos, muita excitação. Ruth teve uma vida comum. Casou. A história dela se resume nisso. Não tem lá Ruth vencendo gigante. Não tem nada. É só a história de uma mulher que casou. É isso. Que teve pobreza e casou. Só isso. Eu não sei qual que vai ser o seu destino e o meu. Eu sei que não importa a vida que Deus nos deu. O que importa é que Ele é a nossa vida. E que o cristão, para ele, o objetivo da vida dele é servir a Deus. Lembra do que Jesus disse para os seus discípulos? Quando Jesus estava junto à fonte de Jacó? Os discípulos trouxeram comida e Jesus disse, não preciso mais. Eles pensaram, quem trouxe comida a ele? Jesus retrucou, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida se resume em fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é um resumo do que significa, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver se resume em fazer a vontade de Deus, seja livre ou seja na cadeia. Seja quando eu estou livre ou quando estou na cadeia. Doente ou saudável. Uma vida de herói ou uma vida comum. Não importa. Onde Ele me plantar, eu como servo, vou dizer, bendito seja o Senhor. O Deus que dá, o Deus que tira, mas bendito seja o Senhor, onde o Senhor me plantou. E eu me submeto a Ele, eu me alegro nele, e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Senhor. Esta é de fato a vida forte e poderosa. Uma vida dessa ninguém pode tirar sua alegria. Porque o seu alvo não é nenhum outro que não seja Cristo. Óbvio que você planeja coisas, é óbvio que a gente planeja e tal. Acho que eu vou fazer isso aqui, vou abrir a tal empresa, vou fazer isso aqui lá. Não é proibido isso. A Escritura declara. Lá em Tiago. Tiago diz assim, eu estou vendo vocês dizendo aí que amanhã vocês vão falar isso e aquilo outro, vão fazer negócio, assim, outro. Vocês deveriam dizer assim, ó, se o Senhor permitir, a gente vai. Está vendo? Ele condena a arrogância, mas ele permite o planejamento. Vocês podem falar, olha, a gente vai fazer, se Deus permitir. Ele não proíbe o planejamento, os sonhos, as percepções em relação ao amanhã. Mas a gente tem que viver sempre com essa perspectiva. O meu objetivo é Ele. Eu vou dar o meu máximo, vou fazer o que eu posso, mas se eu notar que o vento sopra em outra direção e Deus está me conduzindo para outro lugar, sem problema. Nem que seja numa cadeia. Eu vou me satisfazer com aquilo que Deus quiser. Eu vou obedecer a Deus, porque uma comida eu tenho para comer. A minha comida é Cristo. O meu viver é Cristo. Eu existo para a glória de Deus. E se nem um fio de minha cabeça cai, se não for da vontade de Deus, então agora mesmo eu estou vivendo a vida que Deus quis. E eu vou me submeter a Ele e vou dizer, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé?